Olá pessoal do nosso Música é Proparoxítona, estamos aqui de volta hoje para falar de uma grande cantora brasileira que, se estivesse com a gente, estaria completando agora no último dia 26 de setembro, teria completado 80 anos de vida. Estou falando de Maria da Graça Costa Pena Burgos, ou simplesmente Gal Costa. Gal Costa foi uma excepcional cantora, acho que todo mundo conhece a Gal Costa, acompanhou pelo menos parte do seu trabalho desde lá da década de 60. Então, vamos comemorar, é claro, os 80 anos dela aqui, embora ela não esteja mais com a gente. Ela nos deixou aí em novembro de 2022, aos 77 anos. Então, já falamos da Gal aqui em outras vezes, mas sempre tem muita coisa aqui para falar da nossa Gal, uma cantora assim incrível, escolhida lá pela revista Time como uma das maiores cantoras do mundo, uma das mais plurais cantora, que foi mais eclética, cantou de tudo, com uma potência de voz assim incrível. Então, tá lá no Hall da Fama, no Brasil e no mundo, a nossa querida Gal Costa. Gal começou lá em meados da década de 60, participando de alguns festivais, cantou lá Divino Maravilhoso, era muito amiga do Caetano, e lá em 67 eles gravaram o disco O Domingo. E a partir daí, Gal tornou-se uma grande parceira assim, do Caetano. O Caetano fazia música, talvez a Gal tenha sido a cantora que mais gravou o Caetano ao longo de toda a sua carreira. Eles começaram lá em 67. Depois Gal gravou lá com o pessoal lá da Tropicália, os Mutantes, Tom Zé, o Gil, o Caetano e tanta gente. Participou de um disco lá da Tropicália. A gente vai falar um pouquinho dessas músicas, focando aqui hoje um grande trabalho da Gal de 1997, que é o acústico, Gal Costa Acústico, lá da MTV. Então tá aqui um disco belíssimo. Eu tenho aqui um CD, tem 16 músicas, aqui tem todo o encarte com a ficha musical, tá tudo aqui. Uma apresentação belíssima, ela aqui com Luiz Melodia, Herbert Viana, um show mesmo esse disco da Gal. Então a gente vai falar aqui, falando desse álbum, que também virou um vídeo, era muito comum na década de 90, a MTV estava em alta e tal, sempre trazia artistas da primeira linha aí para fazer, e a Gal não poderia ficar de fora. Esse álbum aqui, esse show, na verdade, essa apresentação, foi gravado no dia 17 de julho de 97, lá no Memorial da América Latina. É um disco belíssimo, teve a direção lá do George Davidson. George Davidson era um grande diretor artístico, então um cara muito bom. E foi produzido pelo Mazzola, Marco Mazzola, que também era o papa aí da produção musical de grandes artistas. E aí, musicalmente falando, mas tecnicamente teve aí a direção, a regência, o piano e a direção musical do Wagner Tiso, aquele grande compositor, pianista, arranjador mineiro lá do Clube da Esquina, amigo do Milton Nascimento, produziu muito show do Milton e toda aquela turma boa lá do Clube da Esquina. Então, um disco assim belíssimo, vale a pena ouvir e até assistir o vídeo aí, os vídeos desse show que eles fizeram, que ela fez com esse pessoal todo, músicos de primeira linha, muito legal. Esse disco tem 16 músicas, aqui a gente vai deixar 8 músicas, eu só vai citar as outras e tal. A primeira música é Baby, uma música assim, muito famosa, sempre entrou no setlist da Gal, no show dela, de 69, é do primeiro álbum da Gal de 69, o primeiro álbum solo, como eu disse há pouco, ela tinha lançado lá o Domingo com Caetano e depois a Tropicália, mas solo foi esse de 69. Foi seu primeiro disco, e aí fez bastante sucesso essa música Baby, e aí, que é do Caetano, né? E aí acabou vindo depois outro sucesso. Então o disco aqui da acústica abre com Baby. Depois vem London, London, lá falando da Inglaterra, de Londres, né?
Essa música foi feita pelo Caetano também, na época que o Caetano estava em exílio lá na Inglaterra. Eles ficaram, ele e o Gil ficaram 2 anos e meio, eles foram lá para 69, voltaram em meados de 72, ficaram um longo tempo lá, uns 2 anos e meio, e aí o Caetano produziu também um disco, fez umas músicas em inglês, e aí ele conta um pouco da história de Londres lá, London, London. Essa música depois foi gravada, depois voltou aí à tona de novo e tal, em 1986 com a RPM, lá com o Paulo Ricardo cantando London, London, belíssima. Mas antes aqui a Gal gravou, ela gravou lá no disco Legal, lá de 1970, e aí logo em seguida, logo que o Caetano veio da sua, lá da Inglaterra, né? Ele estava do seu exílio, ele acabou gravando no disco dele também, London, London, uma belíssima música, lá do álbum da Gal, então, um álbum legal lá de 71, London, London. Depois a gente vai para 1976, tem uma música aqui, Só Louco, que é a música do Dorival Caymmi. Quem gravou também essa música belíssimamente foi a Nana Caymmi, que nos deixou há pouco, que era filha do Dorival. Essa música, gravada pela Gal, foi a abertura da novela O Casarão, lá de 1976. Uma belíssima interpretação da Gal, Só Louco. E aí ela gravou esse disco, essa música também foi gravada num disco Gal Canta Caymmi. Então, muito legal essa música, Só Louco. Outro grande sucesso, dessa vez com o Gilberto Gil, né? Todo mundo sabe que o Gil, o Caetano, a Maria Bethânia e a Gal cantaram junto uma época nos anos 70, que chamava-se Os Doces Bárbaros. Um dia a gente vai vir falar aqui dessa união meio rápida até em disco, em apresentação, mas aqui então a Gal gravou Barato Total. Ela gravou Barato Total, foi gravado no seu 5º álbum, lá de 1974, um álbum chamado Cantar. Então, música belíssima, Barato Total. Essa música depois veio de novo à tona aí nas paradas com a Zizi Posse, num disco clássico da Zizi, lá de 1991, o disco Sobre Todas as Coisas. Então, Barato Total, tá lá, vale a pena dar uma olhada na interpretação da Gal, lá de 74. A próxima música que eu vou trazer aqui é a Lanterna dos Afogados, uma música aqui do Herbert Viana, acho que todo mundo conhece o Herbert Viana, lá do Paralamas do Sucesso e tal. A Gal sempre gostou muito dele, e aí tinha sempre vontade de gravar alguma coisa dele e tal. E aí aproveitou a oportunidade e trouxe lá o Herbert para tocar violão e cantar esse grande sucesso. Essa música é muito legal, tem uma temática muito legal. Lanterna dos Afogados, vale a pena dar uma olhada. Depois vem um clássico também aqui, que é uma interpretação, eu acho, que é uma das melhores interpretações dela no disco, que é Pérola Negra, lá do Luiz Melodia. Luiz Melodia também, um cantor que nos deixou pouco tempo atrás, um excelente, excepcional compositor, sambista, cantor, um cara assim que fazia música assim, ouvia a música dele, todo mundo sabia que era do Luiz Melodia, um cara muito bacana. E essa música é de 1973. Na verdade, essa música é antes, né? A Gal gravou em 1971, num disco clássico dela, talvez seja um dos melhores álbuns dela, que é o Gal Fatal, a todo vapor. Um álbum duplo, gravado ao vivo, e ela gravou lá o Pérola Negra. 2 anos depois, o Luiz Melodia gravou no seu primeiro álbum solo, naquela época, 71, o Luiz Melodia ainda era um compositor muito pouco conhecido, e aí a Gal trouxe aí pro público Pérola Negra em 71, o Luiz Melodia gravou depois, e aqui a Gal chamou o Luiz para cantar com ela no palco. Arrasaram os dois lá, Pérola Negra. Depois tem a música Sua Estupidez, a Gal também gostava muito da dupla Roberto e Erasmo, tinha gravado muita música deles, principalmente lá na década de 70, final dos 60, e aqui Sua Estupidez também virou um clássico na voz da Gal. Também está lá no disco Gal Fatal a todo vapor. Essa música, Sua Estupidez, foi gravado no álbum lá do Roberto de 69, aquele que ele está na praia lá, pegando na areia, um clássico do Roberto, talvez seja um dos melhores álbuns do Roberto de 69.
tem Não Vou Ficar, do Tim Maia e tal, tem muita música boa. E aí, Sua Estupidez tem lá no álbum do Roberto, e aqui a Gal gravou. Muito legal também essa interpretação, entrou para a história essa interpretação. Depois também tem um outro clássico que é Você Não Entende Nada, que é uma música do Caetano, que o Caetano gravou ao vivo junto com o Chico, numa apresentação histórica também, Chico e Caetano juntos, que é um álbum de 1972, eu tenho esse álbum, um clássico dos dois, e aí a Gal gravou Você Não Entende Nada. Muito legal essa música, vale a pena dar uma olhada da Gal aqui, que trouxe aqui pro acústico. Depois ela traz lá o Bituca, o Milton Nascimento, cantando Paulo e Bebeto. Paulo e Bebeto, uma música também muito legal, um clássico do Milton. O Milton gravou essa música lá no álbum Minas, de 1975. E aí a Gal gravou 3 anos depois, em 78, no seu LP Água Viva. Ela gravou Paulo e Bebeto. Só uma curiosidade, talvez a gente tenha até falado disso aqui já, mas a Paula e Bebeto é o nome que o Milton deu lá para uma música homenageando um casal de adolescentes e tal, que namoravam, e eles faziam, o Bebeto fazia backing vocal lá no disco do Milton e tal, e aí o Milton admirava muito o casal, se dava bem, pegou amizade com o casal e tudo mais, achava muito bonito o amor deles e tal, e aí depois eles acabaram se separando, não deu certo, o Milton acabou fazendo a música, deu pro Caetano, deu pro Márcio Borges primeiro, depois o Márcio Borges passou pro Caetano, o Caetano fez uma letra lindíssima, que é Paulo e Bebeto, e não teve... A intenção do Milton foi que eles reatassem, voltassem, não, acabou não dando certo, cada um seguiu lá a sua vida, mas Paulo e Bebeto é uma música lindíssima, que depois acabou virando um hino aí ao amor entre duas pessoas, um amor incondicional, um amor sobre qualquer aspecto, não necessariamente de um homem e uma mulher, qualquer tipo de amor, qualquer relacionamento, mesmo homoafetivo. Então, a música virou um clássico aí, vale a pena, quem não conhece, Paula e Bebeto, cantada pela Gal. Nesse disco, além dessas 8 músicas que eu deixei, tem mais 8 músicas aí que eu não coloquei aqui, tem alguns clássicos, por exemplo, outras músicas do Caetano, como eu disse, ela sempre gostou muito de gravar Caetano. Tem Coração Vagabundo, tem Não Identificado, muito legal. E tem alguns clássicos, assim, bem antigos, assim, de uma outra época. Por exemplo, Camisa Amarela, Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, uns clássicos da década de 40 e 50, lá do século passado. E depois ela gravou também, muito legal, Vapor Barato, que é uma música do Jardim Macalé e do Vali Salomão. Também, o Vali Salomão também já é falecido, um puta de um cantor também, fazia música com o João Bosco, um cara muito legal também, um poeta, e aí a musicalidade também do Jardim Bacalé, que é bem legal. Então, dá uma completada aí nesse álbum. Infelizmente, como eu disse, a Gal faleceu lá em São Paulo no dia 9 de novembro de 22, aos 77 anos, acabou pegando todo mundo de surpresa, a própria causa morte dela acabou ficando meio em segredo, depois algumas reportagens, algum pessoal disse que ela teve um infarto do miocárdio, depois descobriram que ela tinha um problema, um câncer lá no pescoço, na cabeça e tal, um gânglio e tal. Enfim, o fato é que nós perdemos aí uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos, com certeza está entre as 10 maiores cantoras do nosso cancioneiro, com certeza, com aquela potência de voz e ao mesmo tempo uma singeleza, uma delicadeza aí ao cantar e interpretar as melhores canções dos grandes intérpretes, passou por todos os intérpretes, além desses que eu citei aqui. Então, esse disco aqui fica como uma homenagem aos 80 anos. Então tá aqui o acústico da MTV, de Gal Costa, de 1997. Vale a pena, quem não conhece, procurar aí, puxar aí nos streaming, dar uma olhada aí nesse clássico que é o acústico da Gal. Um grande abraço a todos, deixei aí as 8 músicas aí que eu comentadas aqui para que vocês darem uma olhada aí, dar uma curtida. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.